Que a graça e a paz estejam com todos os irmãos e irmãs nesta manhã. Vamos iniciar a aula de hoje, pedindo ao Senhor que nos conduza no ensino aqui, nessa aula, e também na EBD, e também no culto geral, na sequência. Oremos ao Senhor. Pai, agradecemos a Ti por Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, gratos, porque o Senhor tem sido um Deus, um Pai que se revela a nós, que se permite conhecer, e nós estamos aqui, Senhor, desejosos de aprender um pouco mais do Teu caráter, das Tuas virtudes, do Teu ser que é perfeito, e assim podermos adorar cada vez mais ao Senhor, de todo o nosso coração, na verdade. Que o conhecimento que o Senhor está revelando a nós, de Ti mesmo, nos faça amar mais o Senhor, e nos faça viver uma vida em santidade, que agrade ao Senhor, dando prazer ao Teu coração, Pai. Pedimos que o Senhor continue a Tua transformação nas nossas vidas, nos fazendo a imagem e como o Teu Filho Jesus Cristo. Nós agradecemos por este momento nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar a nossa matéria da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a Teodiceia Bíblica e a existência do mal no mundo. Vamos seguir aí, só para a gente relembrar o nosso caminhar nesta matéria. Nós já vimos na primeira aula a introdução, nós vimos o conceito de Teodiceia Bíblica, só recapitulando: Theos, Deus, Diceia, Dikaios ou Dikaiosine é justiça ou retidão. Então Teodiceia significa o Deus que é justo, que é reto, que é perfeito. Bíblica, a Teodiceia que nós estamos estudando é uma Teodiceia baseada na Bíblia. Existem N Teodiceias, existem N explicações sobre o ser de Deus e a coexistência do mal, ou a existência do mal no mundo, só que são teodiceias baseadas em conhecimentos que são a parte da Bíblia. O nosso interesse, aliás, a nossa segurança está nas Escrituras. Então, nós estudamos essa questão da teodiceia, do caráter de Deus reto, justo, bom, e a existência do mal no mundo baseados nas Escrituras, ok? Vimos isso. Categorias de males no mundo, vimos na primeira aula. Um mal natural. O que é um mal natural? É uma catástrofe, é um tsunami, é o surgimento de um vírus, é uma tempestade. Tudo que se relaciona a algo natural é um mal natural, tá? Isso é enviado por Deus. Também podemos colocar nessa classificação os acidentes. São males que sobrevêm às nossas vidas por determinação de Deus, por feito de Deus, tá? Mal natural. Nós vimos também sobre o mal punitivo. O que é um mal punitivo? É um mal resultado da punição de Deus. É um mal originado por uma disciplina de Deus, tá? Nós, filhos de Deus, sofremos muitas vezes, somos alvos de males, porque Deus nos disciplina. Deus disciplina todo aquele que é filho, e disciplina, quem é pai aqui sabe, quem é pai, quem é mãe sabe, a disciplina infringida sobre o filho, sobre uma filha, não é algo agradável, porque se o pai e a mãe disciplinar o filho, e o filho não sentir dor, não sofrer, a disciplina foi em vão. Por isso, um mal que Deus infringe sobre as nossas vidas, Ele manda, porque muitas vezes Ele pune a gente, porque Ele disciplina a gente, e é para o nosso bem. Nós sofremos muitas vezes por consequência dos nossos pecados, e por vara do Senhor, né? Mal natural, mal punitivo, e nós vimos também o mal moral. O que é o mal moral? O mal moral é o pecado, é desobedecer a Deus, é transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus. Nós vimos tudo isso. Deus não pratica o mal moral, Deus não peca, mas Ele soberanamente age sim
em todos esses males, inclusive no mal moral. Ele age soberanamente. Nós não podemos dizer que Deus está fora, ou está alheio, ou é passivo com relação a todos esses males. É o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Nós vamos estudar hoje com relação a abordagens equivocadas sobre a existência do sofrimento e do mal no mundo. Nós vimos na segunda aula o entendimento de Agostinho sobre a questão do mal moral. Vocês se lembram das duas analogias de Agostinho? Sobre a cerca e sobre a ferrugem. A cerca e a ferrugem, tá bom? O mal, como Agostinho explica, o mal é o bem corrompido. O mal é o bem pervertido. E vimos toda a explicação de Agostinho que nos ajuda a entender muito bem a respeito do mal moral, do pecado existente na sua e na minha vida e em todos os seres humanos. E hoje, e cada vez mais, o pecado tem sido tão assim, tão intenso, né? A prática do pecado, a imoralidade, infringir as leis de Deus, e cada vez mais o mundo tem agido virado as costas para Deus. E nós temos visto isso. E isso muitas vezes nos entristece. E nos entristece mais quando nós cometemos pecado. Esse é um mal que nós cometemos. O mal moral nós cometemos, infelizmente, e ainda cometemos. Não porque muitas vezes queremos intencionalmente, mas cometemos porque ainda a gente não está tão firme com relação à obediência ao Senhor e nós, infelizmente, pecamos. Graças a Deus pelo arrependimento, pelo dom do Espírito Santo, que nos conduz a nos arrependermos, a pedirmos perdão para Deus, a consertarmos aquilo que nós fizemos de errado, e assim, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos viver em santidade, ainda que pecadores, pela graça de Deus. Hoje vamos ver abordagens acerca do sofrimento e do mal, e são abordagens equivocadas, abordagens erradas. Olha lá, nós estudaremos algumas abordagens ou respostas equivocadas sobre o sofrimento e o mal. 4 delas, pastor Marcos Granconato ensina, porque eu estou baseando essas minhas aulas nas aulas que o pastor Marcos Granconato ministrou na escola Charles Spurgeon, tá bom? Então ele traz essas 4 abordagens, esses 4 enfoques com relação ao sofrimento e mal, e são 4 enfoques errados, 4 abordagens equivocadas. Primeira delas, qual que é? Ilusionismo. O que é o ilusionismo? Olha lá no conceito. Defendida pela maioria das religiões orientais, a abordagem ilusionista acredita que o sofrimento e o mal não são reais, mas são ilusões mentais que podem ser reprimidas e anuladas, aqui é entre aspas, nós vamos entender por quê, podem ser reprimidas e anuladas por exercícios de meditação e transe, ou seja, a elevação do estado da alma. Cita aí, por exemplo, um exercício de meditação. Você sabe, não que você pratica, mas que você saiba que as religiões orientais exercitam. Vamos lá. Yoga. Yoga é um exercício de elevação da alma. Tem um fundo religioso, tem um fundo baseado nas religiões orientais. É isso. Mas veja, trocando em outras palavras, o ilusionismo, aquele que segue esse tipo de entendimento com relação ao sofrimento e ao mal, pensa que o sofrimento é algo mental, não real, a ponto, por exemplo, de se colocar numa espécie de estado fora do corpo, a ponto de caminharem sobre brasas e não sentirem dor. É um exercício mental que faz com que a pessoa não sinta ou se sente, fica alheio ou anule ou reprima a dor ou o sofrimento. Porém, isso não condiz com a realidade. Há uns anos atrás, nós ouvimos de uma irmã
que ela ouviu de uma mulher que seguia, se eu não me engano, uma religião oriental denominada Seicho no Ye. Vocês já ouviram sobre Seicho no Ye? É uma religião oriental com fundo oriental que pratica meditação, que pratica tudo isso. E essa mulher falou para essa irmã o seguinte: olha, eu sofro na mão do meu marido, eu padeço demais na mão dele, ele me faz muito mal, ele me faz muito mal, mas eu tenho aprendido lá na minha religião, lá no Seicho no Ye, que eu preciso ficar falando, e essas religiões orientais exercitam muito isso, né? As falas repetitivas. O universo me ama, o universo está a meu favor. E sabe essas falas repetitivas? Não entendi, Rony. Chega a ser engraçado. Vai ser engraçado daqui a pouco, você vai rir mais um pouquinho quando eu te disser o que ela falou. Então, essa mulher falou assim: então, eu tenho aprendido lá no Seicho no Ye, o meu marido é muito mal para mim. O meu marido, ele me bate, ele faz eu sofrer. Mas eu tenho aprendido lá que eu preciso falar para o universo e para mim que, repetidamente, eu preciso falar isso. Meu marido é bom, meu marido não me bate. Meu marido é bom, meu marido não me bate. Meu marido é bom, meu marido não me bate. Com isso, ela reprime a dor, ela anula o sofrimento com esse tipo de estado mental ou ilusão mental. Ela falou para mim que a gente não pode falar que está doente. A gente tem que sempre estar falando: eu não estou doente. Veja, isso mesmo, olha aí, isso aí tem um fundo ilusionista com relação ao sofrimento e o mal. A pessoa tem que repetir: eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Mas, gente, isso não cura, isso não tira de você e de mim o sofrimento e a dor. Não é a realidade, não condiz com o estado da realidade das coisas, não condiz. Sinto muito te frustrar, ou a pessoa que acredita nisso. Meu marido é bom, meu marido não me bate. Chega em casa, ela sofre, padece na mão do marido, e para ela, na mente dela, ela precisa anular isso, ela precisa reprimir isso com esses bons pensamentos. Mas isso é uma ilusão. Olha o que Francis Schaeffer fala: se o mal é uma ilusão, por que ele parece tão real? É tão comum e persiste de forma tão intensa na história humana. Querido, faço uma pergunta para você. Você sente dor? Você sofre? Isso é normal. Isso é real. Não é uma ilusão da sua cabeça. Você sofre, por exemplo, com uma doença, você padece, por exemplo, ao receber uma triste notícia, você sofre. Isso é real. Não é uma ilusão da nossa cabeça. Portanto, essa abordagem ilusionista, ela é equivocada, não condiz com a realidade. Vamos à refutação bíblica. A gente precisa entender pelas Escrituras como o mal é tão real e presente na sua e na minha vida. As Escrituras vão mostrar para nós isso. O primeiro texto que eu trouxe é um texto muito lindo, que Deus, por inspiração do Espírito Santo, permitiu registrar a realidade de uma mulher, a realidade do sofrimento de uma mulher. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 18, acompanhe comigo aí. 1 Samuel, capítulo 1, vamos do 1 até o 18. Veja se isto é ilusão ou se isto é real na vida dessa mulher que nós vamos ler aqui. 1 Samuel 1, de 1 a 18. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Entenderam até aí? Essa é a realidade dessa família. Esse homem tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Ok, versículo 3. Todos os anos, esse homem, quem? Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, todo ano, esse homem ia com a sua família, você vai ver, acompanhando a leitura do texto, que ele ia com a sua família para sacrificar, para adorar ao Senhor em Siló. Muito bem. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste, ou seja, oferecia também o sacrifício a Penina, mas aqui não é para ela, aqui o entendimento é em favor dela, tá? Em favor da sua esposa Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, Eucana oferecia sacrifícios de adoração ao Senhor em favor da sua esposa Penina e seus filhos, os filhos de Penina. Versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Opa! Aqui você já começa a entender que existe uma realidade na vida de Ana. O que Ana tinha, ou o que ela padecia? Ela padecia de uma doença, de um impedimento de ter filho. Será que ela sofria, ou era ilusão da cabeça dela? Ou ela falava assim, eu não sou estéril, eu não sou estéril, eu não sou estéril. Eucana me ama, Eucana me ama, Eucana me ama. Eu estou bem, eu estou feliz. Não era essa a realidade de Ana. E um detalhe, leia de novo o versículo 5 comigo, finalzinho. Mesmo que o diabo, mesmo que o acaso, mesmo que a natureza, não, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, quem que determinou e quem que agiu fazendo com que Ana não pudesse ter filhos? A resposta é Deus. Deus fez Ana sofrer. Ou eu estou entendendo errado? Vamos acompanhar um pouco mais. Então tá, vamos lá. Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Novamente, versículo 6 mostra: o Senhor tinha deixado Ana sem filho, e o Senhor, nessa circunstância, fazia com que Penina, a outra esposa de Eucana, irritasse Ana, e não era somente uma irritação uma vez só ou com pouca intensidade. O texto mostra: Penina irritava excessivamente Ana, porque ela não podia ter filhos. É uma dor, é um sofrimento real ou ilusório isso? É muito real, muito presente. Vamos acompanhar. Isso acontecia ano após ano. O Senhor permitiu, não somente permitiu, mas agiu nessa circunstância não somente uma vez, mas o texto mostra que todos os anos Ana sofria isso. Todos os anos, ano após ano, Ana sofria isso. Isso aconteceu ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Meus irmãos, esse trecho do versículo 7 mostra para você uma dor, um sofrimento ilusório ou real? Muito real, muito presente.
Ana sofria demais. Ana sentia dor, a ponto de chorar, a ponto de não comer. Dor e sofrimento reais presentes na vida de Ana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está disfarçando a sua dor? Ele fala isso? Ana, eu estou percebendo que você está forjando uma alegria aí, mas eu sei que você não está alegre. Eucana falou isso para ela? Não. Eucana falou assim: ó, Ana, por que você está chorando? Ela estava realmente sofrendo e ela exteriorizou isso. Eucana viu Ana chorando e via o sofrimento da sua esposa. Por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Por que está tão triste? A tristeza real, uma tristeza presente, uma tristeza sofrida de verdade por Ana. Eucana via isso em Ana. Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui não é uma cobrança de Eucana, mas Eucana está tentando consolá-la, dizendo assim: meu amor, ainda que você não tenha filhos, mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou sofrendo junto com você. E assim, ainda que você não tenha filhos, no nosso relacionamento, junto com Deus, você pode desfrutar de uma alegria comigo. É mais ou menos isso, tá? Mas a tristeza de Ana era real. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E chorou muito. Ela não meditou, ela não tentou anular esse sofrimento, essa tristeza, ela não tentou reprimir essa dor, falar: não é isso que eu estou sentindo, deixa eu tirar isso da minha cabeça. Ela sofria muito. Ela sofria muito. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Ela estava lá no templo, quando eles estavam comendo. E ela orou assim: se de fato, Senhor dos exércitos, olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouviu voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Lá no templo ela estava chorando, ela estava lamentando, ela estava muito triste, e ao orar ao Senhor, ela orou do coração, ela orou com a mente, mas a boca dela se movia, mas ela não falava nada. O sacerdote Eli olhou, viu que Ana estava orando e com a boca somente se mexendo, e ela estava triste, ela estava ali numa posição que demonstrava uma tristeza. Ela estava ali ela estava diferente. E Eli olhou para ela e falou: parece que ela está bêbada. Essa mulher não está bem. Parece que ela está bêbada. Versículo 13. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Versículo 14, ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Aqui Ana
abre o seu coração, ela não tem essa posição de ilusão de dor, ilusão de sofrimento. Para ela o sofrimento era real e ela sinceramente abriu o seu coração para o sacerdote e falou: meu Senhor, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, agora ele mudou de ideia, né? Vai em paz. Poxa, agora eu estou entendendo o que você está sofrendo. Agora eu estou entendendo a realidade do seu sofrimento e da sua dor, Ana. Poxa, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O mal e o sofrimento totalmente reais, existentes na vida dessa mulher. Então, essa abordagem ilusionista do sofrimento é uma abordagem totalmente equivocada, insincera. Chega até o ponto de ser mentirosa diante de Deus e das pessoas. Nós sentimos dor, nós sofremos. Não é algo da nossa cabeça, algo mental. Vá lá para 2 Timóteo capítulo 4, como eu coloquei aí, outro texto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Quem achou, leia bem alto, por favor. 2 Timóteo 4, 14. O que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo? Alexandre, o latoeiro, aquele profissional que mexe com ferro, ele me causou muitos males. Paulo sofreu pelas investidas de Alexandre? Sofreu. Foi um mal real, foi um sofrimento presente na vida do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, diante disso, ele confessa ao Senhor, e ele pede para o Senhor vingar, julgar, intervir nessa situação com relação a Alexandre, o latoeiro. Senhor, lhe dê a paga de todo o mal que ele tem feito contra mim, que ele fez contra mim. Mais um texto que mostra a presença, a realidade do sofrimento e da dor nas nossas vidas. Portanto, então, essa abordagem ilusionista nós devemos descartar. Próxima abordagem, o dualismo com relação ao sofrimento e o mal. Há muitas pessoas, e não são poucas, que têm esta visão com relação à existência do sofrimento e do mal no mundo. Qual é a visão? O bem e o mal são duas forças divinas que coexistem em eterna oposição e conflito entre si no universo. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Deus e o diabo, um contra o outro. Aqui é uma imagem que eu coloquei aí só para mostrar para vocês. Jesus não é esse e o diabo não é esse. Só para vocês entenderem essa oposição por meio dessa imagem, dessa visão, dessa abordagem dualista com relação à existência do sofrimento e do mal. Deus e o diabo brigando em pé de igualdade. Olha aí, dentro do cristianismo existe essa concepção equivocada sobre o mal e o sofrimento, afirmando que Deus e o diabo estão lutando em pé de igualdade. E mais, há entendimentos de que o diabo, e muitas vezes, prevalece, por isso o mal e o sofrimento acontecem, porque o diabo prevalece contra Deus, porque Deus é o Deus bom e ele não revida. Por isso muitas vezes o diabo prevalece e o mal acontece, o sofrimento vem sobre a vida das pessoas. Olha o entendimento dualista, absolutamente equivocado. Por quê? Martinho Lutero, uma frase que eu trouxe para vocês conhecem: Satanás é um cão na coleira de Deus, ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Vamos lá, vamos entender essa afirmação de Martinho Lutero, é a concepção que você tem bíblica sobre Deus e sobre o diabo. O diabo é um Deus? Óbvio, desculpa ofender a sua inteligência com essa pergunta, mas é só para a gente,
A gente entender que essa abordagem é absolutamente, assim, fora da casinha. O diabo não é Deus, o diabo é servo. Deus só há um Deus. E o Deus controla tudo, inclusive o diabo, o inferno. Deus é Deus do inferno e no inferno. Você sabia disso? O inferno não é um lugar onde Deus chega e fala, nossa, aqui não é meu lugar. O livro de Jó mostra claramente isso. Vamos lá? Vamos lá para o livro de Jó? Jó capítulo 1. Vamos ler um pouquinho aí do capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Jó capítulo 1. O livro de Jó nos mostra muito sobre essa matéria teodiceia, sobre a existência do mal no mundo e a perfeição de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a ação de Deus no mundo, ainda que o sofrimento, o mal existam. E existem porque Deus assim age. Deus age no sofrimento e no mal existentes no mundo e nas nossas vidas. Vamos lá. Jó capítulo 1, vamos ler versículo 6 até o versículo 12. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus, nessa versão NAA, na ARA também está filhos de Deus, se eu não me engano a NTLH já trouxe anjos, os anjos, oi? Os anjos, a sua é NTLH? Deve ser. E é a tradução mais correta, porque nos manuscritos originais do livro de Jó, esse versículo aqui e o versículo 1 também do capítulo 2, não são, quando está escrito filhos de Deus, não são humanos, anjos que estavam na presença de Deus, ok? Anjos que estavam na presença de Deus, vamos lá. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Aqui Deus não está perguntando porque ele não sabia. Aqui Deus estava mostrando, aqui é uma escrita mostrando a autoridade de Deus sobre o servo dele. De onde você está vindo? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Aqui agora Satanás vai argumentar com Deus, falando assim: tá bom, ele é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, mas será que ele é tudo isso sem motivo algum? Será que ele não é tudo isso porque ele tem uma motivação retributiva? Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: será que ele não é tudo isso porque o Senhor faz coisas boas para ele? E é exatamente isso que Satanás argumenta. Versículo 10: não é verdade que tu, o Senhor mesmo, puseste uma cerca ao redor dele? Ou seja, o Senhor protege a vida dele, a família dele, tudo o que ele tem, nada acontece de mal a ele, na sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, ou seja, Senhor, tudo o que ele faz o Senhor abençoa, dá tudo certo na vida de Jó, e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás está dizendo assim: Senhor, é lógico que ele vai temer ao Senhor, ele vai ser um homem íntegro, reto, ele vai obedecer ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele, toca. Olha o que Satanás está falando: faz um mal na vida dele, para o Senhor ver que ele não vai virar as costas para o Senhor. Vocês perceberam a falta de poder de Satanás diante de Deus? Senhor, faz um mal para ele, faz um mal para Jó, se o Senhor não vai ver que ele vai desobedecer ao Senhor, ele não é tudo isso que o Senhor acha que ele é. Satanás está falando isso para Deus. Versículo 12: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. O que Deus falou para Satanás? Eu autorizo você a fazer, a tocar nas coisas que ele tem, a fazer mal contra Jó, só não tira a vida dele.
Satanás faria alguma coisa se Deus não tivesse dado esta autorização? Não. Jamais. Jamais. Percebam então a infinita, a óbvia, a patente diferença entre Deus e Satanás. Está claro aqui, né? Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 1 do capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Deus está dizendo assim, ok, você viu o meu servo Jó? Ele continua íntegro, reto, ele me teme, ainda que você tivesse jogado essa sua argumentação para eu fazer um mal contra Jó, e eu autorizei fazer mal contra Jó, ou seja, Deus agiu realizando um mal na vida de Jó por intermédio de Satanás, ainda assim ele continua íntegro, reto, você não tocou na vida dele, você mexeu em tudo que ele tinha, mas você não tocou na vida dele, e ele permanece íntegro. Versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás ali, ele dá mais uma apertada agora na argumentação. Ele falou assim, no começo ele falou: toca em tudo que Jó tem, acaba com tudo que ele tem, se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Então o Senhor deu carta de autorização para Satanás destruir os servos dele, as fazendas dele, a casa dele, os filhos dele, menos nele, ok? Agora nesse segundo momento, Satanás está falando, pele por pele, toca nele, faz ele sofrer aqui com o corpo dele, o físico dele, faz ele padecer realmente uma dor intensa, se o Senhor não vai ver se ele vai blasfemar na tua face. O que Deus fala para Satanás? Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Pode esfolar Jó, você só não vai tirar a vida dele, porque quem dá a vida e quem tira a vida sou eu. Deus está falando para Satanás. Então, versículo 7, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás é um servo que Deus domina, controla, manda, tem absoluta autoridade. Deus tem absoluta autoridade sobre tudo, senão ele não seria soberano. Portanto, essa abordagem dualista está equivocada. Terceira abordagem, errada. Pois não. Pode falar, pai. José. Não entendi? Nas coisas? Porque Deus não permitiu, né? Isso. Deus não autorizou Jó tocar na esposa dele. Não autorizou. Faria Jó sofrer um pouco mais, né? Mas assim, esse sofrimento que Deus fez com que Satanás infligisse sobre a vida de Jó foi suficiente para mostrar o que Deus quis mostrar na vida de Jó. Mas não tocou na esposa dele, não tocou. Ok, ficamos assim, tá? Pode falar. Também. Ela também. É verdade, nós vamos ver o texto. A esposa dele, vendo toda aquela situação do marido, a perda de tudo, os filhos, imagina. A gente fica olhando só para Jó, né, o sofrimento de Jó, mas imagina a esposa, a mãe que perdeu os filhos. Ela também estava ali amargurada. Ela também estava sofrendo por esse agir de Deus. Verdade. Ele sofria ao ver o sofrimento dela, não tenho dúvida disso. Pois não, pai?
Isso. Dizendo, vai, levanta o censo de Israel e Judá. Deus fez, colocou no coração de Davi como levantar o censo. No texto paralelo, de 2 Samuel 24, lá no outro, Crônicas, 1 Crônicas 21, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então você vê, Deus usou Satanás para incitar Davi a levantar o censo. Qual o instrumento de Deus? Satanás. Isso. É isso. Exatamente. Textos como esse nos ajudam a entender que não existe um dualismo, não são duas forças guerreando uma contra a outra em pé de igualdade. Não, Deus é soberano, absolutamente sobre tudo. Muito bem. Terceira abordagem equivocada, o reducionismo. O reducionismo diz o seguinte: o mal e o sofrimento existem porque Deus não tem poder para acabar com o mal, ainda que queira. O poder de Deus é limitado ou é reduzido pelas leis da natureza e pela liberdade moral humana. O que é isso? O mal existe, mas Deus não tem poder. Deus fica limitado, por exemplo, às suas decisões. Você padece mal muitas vezes porque você toma decisões erradas, mas Deus fica somente assim de olho e Ele não pode intervir, porque Ele não pode mexer na sua liberdade. Ou Ele não tem poder para agir contra as leis da natureza, ou segurando a natureza para, por exemplo, impedir um tsunami. Ainda bem que vocês estão assim, ó. Que absurdo, né? Realmente é um absurdo. Reducionismo é o entendimento de que reduz, limita o poder de Deus para explicar a existência do sofrimento e do mal do mundo. Só que está errado. Como aceitar o mal e o sofrimento? Agora veja, isso existe. Isso existe. O ser humano deve decidir perdoar Deus quando Deus o magoa ou desaponta ou permite uma má sorte. Isso aconteceu. O pastor Marcos Branconato disse que presenciou uma reunião em que um pastor falou para uma mulher, membro da igreja desse pastor, dizendo assim: essa mulher tinha perdido um filho. E o pastor e o Marcos Branconato estava presente, e ele ouviu isso, e o pastor falou para a mulher assim: você precisa perdoar Deus. Limpa essa mágoa contra Deus, e o que Deus fez de errado contra você, perdoa. Absurdo. Absurdo. Não existe isso. Deus, ao fazer com que você sofra, Ele não está fazendo algo de errado, a ponto de você ter que confessar e falar: Senhor, eu te perdoo, eu sei que o Senhor tem um bom propósito. Deus me magoou. Não existe isso. Mas nós estamos, pela graça de Deus, entendendo dessa forma, mas existe um entendimento assim, e muita gente pensa dessa forma. Pois não, amor? Isso, pronto. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Olha só, vamos para o texto. Salmo 135, 6. Quem achou, leia bem alto para mim aí. Ó, quando o texto está escrito assim, ó, tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, Deus, uma pessoa que faz tudo o que quer, é uma pessoa que não tem limitação, não há impedimento algum. Você faz tudo o que você quer? Te pergunto. Você me responde? Não. Você sofre limitações físicas, limitações temporais, limitações morais, leis e tudo mais. Você tem impedimentos, você é cerceado, a sua liberdade é cerceada, a sua liberdade não é plena, e que bom que é assim, a minha também, que bom que é assim. Mas Deus não, tudo que Deus quer, Ele faz, portanto, não há limite para o agir de Deus, e nada impede Deus agir, nada reduz o poder de Deus. Outro texto, vamos lá, para Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, a gente vai encaminhando para encerrar. Jó capítulo 1, versículo 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Olha só que interessante, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Quem que estava agindo na vida de Jó?
Deus deu, Deus tirou. Esse era o entendimento correto de Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não está fazendo nada de errado. Tudo que eu estou padecendo agora, eu adoro ao Senhor, independentemente desse sofrimento agudo. E ele estava nesse momento se raspando com um caco de barro, ao ter enterrado os 10 filhos, ao ter perdido as fazendas. Ele estava sem teto, ele estava chorando, ele estava sem nada, mas ele tinha tudo, ele tinha Deus. E naquele momento, nós, quem sabe, não experimentaremos 1% do sofrimento de Jó, mas ele está ensinando para nós, através das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, nós devemos adorar a Deus e bendizer ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Esse é o ensinamento de Jó, é o que nós temos que entender com relação ao caráter de Deus. Deus não erra quando Ele manda uma doença para o seu filho. Deus não erra quando Ele manda o empregador te despedir. Deus não erra quando Ele cerra sua madre, quando Ele impede você de ter filho. Deus não erra em nada. Deus não erra quando você perde um ente querido de uma maneira inexplicável. Deus não erra. Capítulo 2:10, vamos lá. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó como seus pais. Nós recebemos o bem de Deus e recebemos o mal de Deus. Diante de tudo isso, não devemos pecar contra Deus, murmurando, abandonando Deus, falando que Deus está errando, nada disso. E esse entendimento reducionista, então, é para acabar. E o último, o permissivismo. Deus não decretou ou determinou o mal e o sofrimento, Ele apenas permite. Esse é o entendimento da maioria dos evangélicos hoje. A maioria dos evangélicos pensa assim, para tentar inocentar Deus, porque, por exemplo, vem um ímpio e pergunta para um evangélico: mas e aí? E uma criança que foi estuprada? Deus determinou, Deus decretou, Deus fez com que aquilo acontecesse ou Ele só permitiu? Aí muitos evangélicos vão falar assim: não, Ele só permitiu. Mas aconteceu alheio à ação de Deus, mas é um entendimento errado. Permissivismo é um entendimento errado, equivocado com relação ao caráter de Deus. Deus não interfere, esse é o entendimento, Deus não interfere nos acontecimentos da existência humana, Ele somente supervisiona passivamente, como um pai que está ali ensinando o seu filho a andar de bicicleta, e ele está supervisionando passivamente, mas o filho toma as decisões, ele cai, ele se machuca, mas o pai, ele está ali só supervisionando, ele permite essa situação acontecer, mas ele não intervém, não foi ele que fez com que o filho caísse, sofresse, para aprender. O entendimento permissivista é um entendimento que tenta dizer assim, Deus permitiu, mas Ele não... Deus deixou as coisas acontecerem, mas Ele não tem ação nenhuma no que aconteceu, tá? Está errado. Deus age em todas as circunstâncias. Olha só, Salmo 148, 7 e 8, depois eu vou ler essa parte de cima. Quem achou o Salmo 148, 7 e 8? E outro abre Amós 3, 6. Salmo 148, 7 e 8. Muito bem, louvem tudo que está na terra, louva ao Senhor. O que, por exemplo? Tempestade, monstros marinhos, ou seja, bichos grandes, ventos fortes, torrentes de água, tudo isso que o salmista está escrevendo aí, tempestade, vulcão, tsunami, tudo isso acontece. Tudo isso o texto mostra no versículo 8: executam a palavra do Senhor. O que quer dizer isso? Deus age, Ele não somente permite, por exemplo, catástrofes naturais, enchentes e tudo mais, Ele não somente permite, mas Ele age em tudo isso, Ele está ativamente agindo em tudo isso, que executam a palavra do Senhor. Outro texto, Amós 3,6, o que diz lá? Amós 3,6. A primeira parte.
Alguém vai tocar a trombeta na cidade sem que o povo fique alarmado? Tocar a trombeta aí nesse sentido quando tocava a trombeta era um sinal de que algo estava para acontecer, um ataque externo. Então quando se tocava esse toque da trombeta, o povo ficava alarmado. Era uma consequência óbvia. Aí o texto mostra o seguinte: vai acontecer algum mal à cidade sem que o Senhor tenha permitido, diz o texto? Está escrito permitido aí? Acontecerá um mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito. Ação de Deus, não é só permissão. Todavia Deus é agente ativo nos acontecimentos. Por exemplo, Ele montou todo o cenário da queda no Éden. Deus não somente permitiu a queda, Ele agiu ali. Ou você pensa que Deus não colocou? Foi Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, não lá no canto do Éden, no meio do jardim. Foi intencional. Deus agiu dessa forma. Deus fez com que a serpente fizesse tudo aquilo. Ele não somente permitiu passivamente, agora, fugiu do meu controle, mas eu estou controlando tudo isso, mas aí o homem é responsável. O homem é responsável. Mas Deus age em tudo isso também. Nós não podemos pensar de outra forma com relação ao caráter do nosso Deus. Olha só, com relação ao dilúvio, enviou o dilúvio que exterminou quase toda a raça humana. Deus, no capítulo 6 de Gênesis, diz assim, eu enviarei chuva. Quem falou? Deus. Deus falou, eu vou permitir uma chuva? Não, eu vou mandar, eu vou enviar uma chuva que vai acabar com a raça humana. Ele permitiu tudo isso? Permitiu muito mais, ele agiu em tudo isso. Tinha bebezinho lá na arca? Tinha bebezinho lá na arca? Não tinha bebezinho, não tinha berçário na arca. Deus mandou a chuva, Deus fez chover e matou milhares e milhares de bebês. Ele não somente permitiu. Vocês estão entendendo como o entendimento com relação a isso é muito mais profundo? Por isso que nós estamos vendo tudo isso. E Deus predeterminou as ações das autoridades judaicas contra o seu filho. E vamos terminar agora com esse texto aí, Jó capítulo 42, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa. Lá no finalzinho da história de Jó, quando Deus restaurou toda a sorte de Jó. E se condoeram dele e consolaram, presta atenção, por todo o mal que todo o mal que o Senhor tinha permitido, consolaram de todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Deus não somente permite, Ele ordena e controla todos os acontecimentos, inclusive o mal e o sofrimento. E Ele continua sendo justo e bom. Esse é o entendimento que nós devemos ter no caráter do nosso Deus. Não. Deus pode fazer uma pessoa sofrer, padecer, ainda que não esteja em pecado. Aliás, isso acontece mesmo, para Deus trabalhar na nossa vida o caráter de Cristo, com certeza. Porque está pecando, né? Isso. Amém. Exatamente. Amém. Irmãos, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor estar se revelando a nós, o Teu caráter, como o Senhor é. E nós estamos entendendo tudo isso por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Que nós amemos mais o Senhor, adoremos mais o Senhor, que apesar de todos os sofrimentos, perseguições, tristezas que o Senhor tem mandado sobre as nossas vidas, nós aprendamos como Jó a bendizer o Senhor, a viver uma vida que de fato se renda ao Teu senhorio sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.